Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao Ctrl T, nosso espaço aberto para um papo sincero sobre educação, mercado de trabalho e empregabilidade em carreiras digitais. Este é um conteúdo produzido pela NewTab Academy. E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente com vocês, Karina Amaral, acompanhada de Anderson Arsênio. Oi, Karina. Olá a todos e a todas. É um prazer poder bater esse papo com vocês hoje. E como a gente sempre fala, estamos também acompanhados de convidados e convidadas especiais. E hoje, nesse episódio, temos várias pessoas especiais aqui com a gente, que eu vou falar o nome e vou dar um espacinho para que cada uma se apresente. Nosso episódio é bastante especial, a gente está gravando hoje com um parceiro da NewTab, a Pipefy. Então, por favor, se apresentem aí, Larissa Vieira, Priscila Dias, Felipe Gasparini. É um prazer ter vocês aqui. Muito obrigada por terem aceitado o convite de bater esse papo aqui com a gente. Obrigada, Karina. É uma honra poder participar. Bom, me apresentando rapidinho, sou a Larissa, sou Tech Recruiter aqui na Pipefy. Vou passar o bastão para os meus coleguinhas. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Eu sou a Pri, podem me chamar de Pri, trabalho na Pipefy junto com a Lari, somos parceiras aí também, sou Tech Recruiter. E aí, pessoal, prazer estar aqui também. Sou o Felipe Gasparini, eu trabalho na Pipefy como Principal Engineer. Sensacional, a gente trouxe todo esse pessoal para bater um papo hoje sobre carreira, sobre recrutamento e seleção. Então, para a gente começar, antes de falar exatamente sobre esse tema, eu queria que vocês apresentassem um pouquinho para a gente quem é a Pipefy, né? Contar um pouquinho sobre a empresa. Vamos lá, então. Bom, a Pipefy é uma empresa de tecnologia, mas isso por si só não fala muita coisa, né? Então, somos uma SaaS company, né? O que é SaaS? Software as a Service. E o que isso significa? Que o nosso produto é um software que é utilizado por vários clientes como uma solução de negócio. Especificando um pouquinho, né, a atuação do nosso produto, onde cabe um processo, cabe Pipefy, né? O que você quer dizer com isso, Larissa? Pensei na área de RH. Dentro de RH, a gente tem processo de recrutamento e seleção, a gente tem processo de onboarding, de contratação, e todos esses processos podem ser facilmente gerenciados dentro do Pipefy, né? Então, o produto em si ele é muito customizável e muito expansível em termos de utilização. Então, é possível utilizar na área de Customer Success, na área de Sales, no financeiro, até no time de tecnologia, né? A Pipefy é uma empresa que nasceu em Curitiba, há quase 6 anos atrás, nasceu meio globalizada já, né? Porque a gente foi acelerado no Vale do Silício, e acho que esse é um resuminho, assim, né? Bem básico. Vocês querem acrescentar alguma coisa, gente? Só queria adicionar também que a Pipefy ela apoia bastante o movimento estudantil. Inclusive, a gente faz parcerias com empresas júniores, então, se você for de empresa júnior, chama a gente aí que a gente oferece produto de graça para vocês. Boa, muito bom. E aí, vocês começaram a comentar um pouco também sobre o time da Pipefy, né? E aí, a minha primeira pergunta aqui, mais específica, até relacionada aqui ao nosso tema, é que eu queria que vocês contassem um pouquinho como é composto hoje o time, mais especificamente de desenvolvimento da Pipefy. Se existem aí divisões na equipe, se tem mais profissionais especialistas, generalistas, quais especialidades, enfim, como que é composto hoje o time de vocês? A Pipefy, ela usa o que a gente chama de modelo do Spotify, que a gente divide a empresa em tribos, que são grupos de times que são responsáveis por uma vertical do negócio, e dentro da tribo a gente separa em times que são chamados de squads, que são donos de uma parte do negócio. Então, por exemplo, no contexto da Pipefy, a gente tem uma squad lá que é de Activation, que é responsável por trazer os usuários para dentro da Pipefy. Tem uma squad que é responsável por toda a parte de e-mail aqui dentro, que é uma coisa grande, coisas assim. E aí, dentro de cada squad, tem profissionais de diferentes áreas, então sempre vai ter um Product Manager, pode ter ou não um Designer, vai ter um Tech Lead, vai ter um Engineer Manager e vamos ter os desenvolvedores também. Aí em desenvolvedores, a gente acaba fazendo uma especialização um pouco maior, a gente tem tanto back-end quanto front-end. A gente acaba tendo bastante também algumas pessoas que a gente considera que full stack, e é mais ou menos essa linha que a gente está querendo ir também agora. Pegar pessoas que se virem bem os dois lados da stack facilmente. Aí só falando um pouquinho da nossa stack, no back-end, 90% do nosso back-end hoje é em Ruby on Rails. A gente tem um pouco de Elixir e Rust por aqui e por ali, mas o
principal mesmo é Ingram Rails, e no nosso front-end a gente usa React com JavaScript. Na verdade, convertendo tudo para TypeScript. Muito bom, muito legal conhecer as stacks, né, a maneira que vocês organizam um time de tecnologia dentro da Pipefy. E começando a puxar um pouquinho aqui em relação ao tema de recrutamento, né, empregabilidade em programação, como que vocês hoje categorizam e diferenciam, né, um profissional júnior, pleno e sênior? Como que essa categorização acontece na prática na empresa de vocês? Bom, antes de começar a falar sobre como isso funciona na Pipefy, é muito importante deixar claro que não existe uma régua universal de júnior, pleno e sênior no mercado, tá? Muitas empresas e segmentos usam critérios diferentes para definir o que é júnior, pleno e sênior. E eu entendo que isso, às vezes, é um pouco complicado, né, para quem está entrando no mercado, porque você pensa, putz, eu tenho que ter anos de experiência, eu tenho que ter um salário bom, eu tenho que ter diversificação de stack, putz, o que eu faço, né, o que vai me levar a ser um júnior, um pleno ou um sênior, né. Aqui na Pipefy, eu vou falar um pouquinho sobre como a gente enxerga isso mais do lado da soft skill, tá. Então, é como se fosse uma expansão de esferas, né, então a gente consegue colocar júnior, pleno e sênior dentro de caixinhas como o que, como e por quê. Então, o profissional júnior, dentro da Pipefy, ele está muito dentro da esfera do o quê. Então, é uma pessoa que tem pouco background, né? Está começando, então tem muito foco em execução, né? O que eu estou fazendo? Por outro lado, o pleno, ele já passou pelo degrau do júnior, né? Então, ele sai um pouquinho da esfera só da execução de uma tarefa, ele começa a pensar sobre como ele vai fazer aquilo. Então, é uma pessoa que já consegue se virar um pouquinho mais sozinha. Obviamente que não é uma pessoa que vai conseguir resolver questões complexas, assim, sozinho. Mas já é uma atuação mais expandida, né? Tem o que e como. E o sênior, ele já está na esfera mais global, né? Então, o sênior, ele não vai simplesmente pegar uma task e falar, vou fazer isso aqui desse jeito que vai ser rapidinho. Ele já está pensando sobre todos os porquês envolvidos no trabalho dele, né? Então, não é simplesmente vou pegar e fazer isso aqui desta forma que isso vai dar certo. Não, por que eu estou fazendo isso, né? Por que eu devo fazer isso dessa forma? Acho que esse é o jeito mais simples, assim, de explicar, pegando pelo lado da soft skill mesmo. Só complementando aqui, até da parte, assim, de hard skill também fica bem complicado, porque não tem uma formulinha, nossa, a partir do momento que você souber isso ou ter feito aquilo, você evolui de pleno para sênior. Não existe isso. O que dá pra gente falar é que é como se fosse uma gangorra, assim. Quanto mais júnior você é, mais ajuda você precisa. Aí, quanto mais senioridade você vai ganhando, menos ajuda você vai precisar e mais ajuda você consegue oferecer para os outros. Então, isso é bem legal. O sênior, normalmente, ele além de conseguir desenvolver features mais complexas, ele vai conseguir liderar o desenvolvimento dessas features. Então, ele realmente vai conseguir levantar quais são os principais problemas para ser desenvolvido isso, vai conseguir falar, olha, a gente vai conseguir direcionar o caminho mesmo para que isso seja resolvido. Aí tem uma outra coisa também legal, assim, para falar principalmente sobre sênior. Conforme você vai ganhando senioridade, você vai passando por uma série de problemas. E aí, não que tudo que você vai fazer seja um repeteco do que você já fez, mas é muito fácil, conforme você for ficando experientes, mesmo que os problemas sejam novos, você tem uma ideia de como resolver ele, porque você já fez uma coisa parecida no passado. Por isso que é aquela história, aquela lenda lá do sênior de 2 anos, assim, não se aplique muito, porque em 2 anos de carreira é muito difícil você realmente ter passado por uma gama grande de problemas. A gente tem visto cada vez mais, realmente, empresas entendendo dessa forma, né, avaliando a capacidade de execução, o quanto aquela pessoa tem autonomia em desenvolvimento, o quanto ela consegue resolver problemas complexos, e não tanto se apoiando em definições um pouco mais clássicas de tanto tempo de carreira, tanto tempo de casa, né, para definir em qual momento da carreira aquela pessoa está. E a gente acredita, inclusive, que isso pode ser levado para o próprio processo de seleção, para a gente avaliar o quanto aquela pessoa consegue, né, realmente resolver os desafios que a gente se coloca para ela, e não exatamente o como ela conquistou aquela experiência, né, foi através de uma experiência profissional ou uma formação um pouco mais tradicional. A gente realmente, cada vez mais, avaliar a capacidade de execução dessas pessoas para que a gente consiga ter cada vez mais pessoas qualificadas entrando no mercado, né, e desenvolvendo, crescendo nessa carreira. E puxando aqui um pouquinho o tema de recrutamento, a gente queria entender como que funciona o recrutamento, né, a parte do processo de recrutamento e seleção, especialmente na área de tecnologia da Pipefy.
né? Quais são as etapas, se tem teste técnico, avaliação técnica, né? Como que funciona aí? Então, a gente tem ali 3 etapas, a gente entende que o tempo é crucial, então a gente quer que seja um processo rápido, tanto para a gente conseguir, do lado de cá, esses profissionais capacitados, como também a gente sabe que a agenda do pessoal, às vezes, né, trabalha, muitas vezes estuda. Então, a gente tem 3 etapas. A primeira é um papo ou comigo ou com a Lari, né, com o time de RH, para a gente validar ali expectativas, ver se faz sentido, qual que é o momento de carreira que a pessoa está, e já faz algumas validações tech. Mas é um bate-papo, mais ou menos dura em torno de 1 hora. E a gente tem mais 2 etapas, que daí são etapas técnicas. Primeiro é um pair programming, e acontece ali, é uma agenda que acontece ao vivo com um dos nossos desenvolvedores, e uma última etapa de entrevista que é a Assistant Design, essa é que o Gasparini participa, ele pode dar mais detalhes aí, mas basicamente são 3 horas no total, 3 agendas separadas. E aí, Pri, quanto tempo isso leva? É uma agenda por semana? Isso depende muito da agenda do candidato, da disponibilidade que traz, e do nosso time também, quando envolve a parte do time tech. Mas basicamente são essas 3 etapas. Cada empresa acaba fazendo o processo de um jeito, né? Acaba pegando os sinais diferentes, tudo isso. Aí hoje no nosso pair programming, a gente passa um problema para a pessoa, não é um problema de, vamos dizer assim, de algoritmo interview, assim, de whiteboard, que você tem que ficar estudando 500 mil estruturas de dados e análise de complexidade para resolver. Não, a gente está muito mais interessado em como você resolve o problema em questão, a gente está muito mais interessado em saber se você, para começar, se você sabe programar ou não, é o mínimo que a gente quer saber, e também como você aborda a resolução de um problema. E, assim, o que eu posso falar que, tipo, o principal, assim, que a gente avalia em todas as etapas nossas, é que a gente até faz a pergunta final, você gostaria que a gente pergunta para os entrevistadores isso, você gostaria de trabalhar com o entrevistado? Então, isso daí é muito importante para a gente realmente quer pegar informações, se a pessoa se comunica bem, se a pessoa não é um asshole, como ela aborda quando ela está com dificuldade, se ela pede ajuda ou se ela fica na dela, se a pessoa é arrogante, esse tipo de coisa a gente acaba pegando nessas etapas. Aí, na System Design, não é tão comum fazer aqui no Brasil isso. A gente também não aplica ela para front-end, por exemplo. Para front-end a gente faz uma coisa um pouquinho diferente, mas é um tipo de entrevista bem legal, que acaba pegando mesmo, é o que a gente acaba usando para pegar a barra da pessoa em termos de senioridade mesmo, porque a gente acaba dando um desafio, assim, um problema arquitetural mesmo, que aí a pessoa tem que explicar para a gente como ela resolveria, aí é onde a gente consegue pegar alguns conceitos um pouco mais avançados, entre aspas. Por exemplo, se a pessoa tem familiaridade em utilizar cache, se a pessoa tem familiaridade com conceitos mais de banco de dados, por exemplo, saber quando usar um índice ou não, se a pessoa consegue lidar com cenários de falha, cenários de escala, cenários de utilizar serviços de cloud para resolver um determinado problema. Não precisa você ser mega sênior para passar nessa entrevista, a gente está muito mais interessado em pegar os sinais, realmente nos sinais que a gente consegue coletar. Por exemplo, um sinal extremamente importante para a gente passa um problema. Se a pessoa começar a tentar resolver o problema direto, é um red flag gigantesco para a gente. Por quê? Porque a gente espera que o candidato faça perguntas para validar o que ele realmente, se ele realmente entendeu, se ele realmente não vai para um caminho diferente. E esse do caminho diferente também é um outro sinal muito grande. O outro red flag gigantesco é se a gente passa um problema relativamente simples, só que é muito fácil você fazer um over-engineering dele. É muito fácil o candidato ele querer mostrar tudo o que ele sabe e começar a colocar um monte de solução lá dentro que não precisaria. Que na prática, na vida profissional, uma atividade que seria de 1 semana vira uma atividade de 1 mês e que ninguém conseguiria dar manutenção depois. Mas assim, no geral mesmo, o principal para a gente é essa capacidade de resolução de problema e de comunicação. Muito legal. E vocês aplicam assim algumas técnicas que não é tão comum de ver, né? Programação em par, por exemplo, né? E toda essa questão final que você comentou, Felipe. Muito, muito interessante o processo, né, a maneira que vocês conduzem. Começando a falar um pouquinho de profissional em início de carreira. É um público que a gente lida bastante aqui dentro da NewTab Academy. Vocês avaliam muito uma experiência profissional prévia, analisando, obviamente, vagas júniors. O que vocês poderiam dar de dicas aí, ou
recomendarem para pessoas que ainda não têm experiência profissional naquela área, de repente está transitando de carreira ou alguma coisa assim, mas está buscando aquela primeira oportunidade? O que eu costumo falar para todas as pessoas que me pedem dica para processo seletivo? Primeiro, não existe receita de bolo, tá? Não existe uma receita de bolo para você ir super bem no processo seletivo em qualquer empresa. Se você fizer isso, você vai ser aprovado. Não. Isso é muito variável, mas é muito comum empresas balizarem o seu processo seletivo em cima de valores e cultura. E a gente faz isso aqui dentro da Pipefy. Então, uma baita dica, assim, para quem está começando a carreira, está começando a participar de processo seletivo, fuça na internet, que é um universo extremamente fértil e vasto, todas as informações que você conseguir sobre a empresa. Vai descobrir qual é o propósito da empresa, vai descobrir quais são os valores, porque assim, não é como se houvesse uma super timeline na sua vida para poder ser investigado o que você fez, o que você deixou de fazer, no que você acertou, no que você errou. Então a gente vai em cima de comportamento. Então a gente tenta explorar situações que deixam claro se a pessoa tem aquele valor que a gente tem aqui dentro da Pipefy ou não. Então essa é uma dica, assim, maravilhosa. E é simples. Procure valores e cultura da empresa, porque provavelmente isso vai ser trazido dentro do processo seletivo de uma forma sutil, né? Não vai ser um negócio tão escancarado, né? A gente traz algumas situações hipotéticas que a gente está justamente usando para avaliar se a pessoa tem o fator X, Y ou Z, que para a gente é super importante. Eu diria para quem está em começo de carreira, assim, não tenha vergonha de dizer que não sabe. A gente que é entrevistador, seja do lado do RH, seja do lado do time tech, não veja a gente como inimigos, assim. Muito pelo contrário, a gente está ali, a gente quer ouvir a história, a gente quer ouvir o que a pessoa tem para acrescentar à vontade, né? Muito quem está em início de carreira quer uma oportunidade, quer aprender. Não ter medo de fazer perguntas. Eu sempre, assim como o Gasperini trouxe dessa questão de validar os requisitos, eu costumo falar assim que o processo seletivo ele é uma via de mão dupla. Do mesmo jeito que a gente avalia, o candidato também avalia a empresa, avalia a oportunidade, a pessoa. Mulheres, por favor, venham para a Tech, estamos abertos. A pessoa pode fazer perguntas o tempo todo, cultura da empresa, oportunidade, não só perguntas tech. Então, não tenha medo de perguntar, não nos veja como inimigos, a gente quer contribuir de alguma forma. Então, somos parceiros, não tenha medo de dizer, estou nervoso, estou com medo. A gente espera, principalmente quem está em começo de carreira, quem está começando a fazer processo seletivo, ou mesmo quem já trabalha, está migrando, mas ainda está no início, ainda tem uma insegurança ali na área. Não tenha receio de falar, estou um pouco nervoso. Na minha primeira entrevista na área, a gente é super aberto, a gente entende, empatia é uma coisa super importante numa posição que a gente está. Então, não tenho medo, não tenho vergonha, estamos sempre muito abertos. Se te pudesse resumir aqui, eu acho que transparência, né, realmente na fala, na maneira que conduz essa entrevista, e preparação, né, realmente estar comprometido com o processo, de conhecer a empresa, de realmente querer fazer parte daquilo. Aí quando você se prepara, se organiza, se planeja para isso, tudo pode fluir muito melhor. E tem alguma outra característica ou algum ponto que se destaca também no profissional em início de carreira aí, que costuma chamar a atenção de vocês? Sim, a gente tem um valor aqui, um dos nossos valores aqui na Pipe é o Moonshot, que é mirar na lua, a gente fala, né? Então, isso, para quem tá no início de carreira, para quem ali tem bastante oportunidade de errar, a gente fala, né? Porque é errando que a gente vai aprender. A pessoa precisa trazer esse brilho nos olhos, essa garra, essa vontade. Precisa ter ali um moonshot muito vivo, assim, a gente precisa sentir isso do outro lado da tela, né? Que a pessoa quer aprender, que de fato, se a gente jogar um desafio para ela, ela vai correr atrás, ela vai perguntar, ela vai incomodar alguém, ela vai, assim, no bom sentido, pentelhar ali um desenvolvedor ou uma desenvolvedora mais experiente, ela vai correr atrás para conseguir aprender com aquilo e ir crescendo, e aí, como o Gasparini trouxe, nas próximas oportunidades, como ela já passou por aquilo, né, vai estar mais rápido. Então, o Moonshot é o destaque aqui. E o Learning Diamond também, né? A pessoa realmente tem que ver com tem que vir com vontade de aprender. A pessoa sabe que está começando, então realmente tem que vir assim como um livro branco, assim. Realmente venha com vontade de aprender, não fale não para as coisas, o que aparecer na sua frente, tentar resolver de problema. Muito bom, o Anderson puxou aí uma pergunta bastante importante que nossos alunos, né, e até os ouvintes que a gente acaba conversando, trazem para a gente sobre pontos principais, características principais que a gente precisa ressaltar, precisa demonstrar no processo seletivo. E aí eu trago uma pergunta aqui,
na verdade, não adianta a gente falar, é só não fazer o resto. Se existe algo específico que pode fazer o contrário, que geralmente faz com que um candidato ou uma candidata seja desconsiderado de algum processo. Tem alguma característica, algo que seja feito, que acontece com vocês? O nosso processo seletivo ele é muito balizado pelos nossos valores. Se qualquer candidato demonstra que ele está indo justamente na direção oposta dos nossos valores, isso vai ser um flag gigantesco e provavelmente vai significar eliminação. A gente tem uma regra aqui dentro da Pipefy que a gente não contrata pessoas que possam ser, assim, geniais, mas que não sejam legais, porque no final das contas, a gente está avaliando no processo seletivo uma pessoa que vai estar do nosso lado no dia a dia, né? Então, aqui cabem 2 valores que são muito importantes. E se a pessoa demonstrar que ela não tem nem um cheirinho desses valores, não rola dela continuar no processo seletivo com a gente. Primeiro é o people first. A Pipefy é uma pessoa completamente people driven. A gente é totalmente orientado a pessoas. A gente valoriza muito as pessoas. A gente nasceu por pessoas, para pessoas, né? Então, o nosso propósito diz isso, né? Doers drive change, we empower them. Então, se uma pessoa demonstrar muitos sinais de arrogância, egoísmo, a gente já sabe que ela tem muitas chances de não se dar bem aqui dentro. E a gente tem outro valor, que é o enjoy the ride. Então, é extremamente desafiador trabalhar aqui dentro, né? Então, a gente mata vários leões por semana. Mas o ponto não é porque é desafiador que precisa ser chato. Então, a gente consegue trazer leveza, a gente consegue trazer um ambiente mais leve, mais ameno, mais amistoso, mais divertido para o nosso dia a dia, né? Então, a gente está matando 5 leões por semana, mas a gente está fazendo piada, dando risada no meio do processo, assim, sabe? Então, a pessoa, quando demonstra excesso de arrogância, nenhum senso de trabalho em equipe, provavelmente ela vai ser podada no nosso processo seletivo. E a gente prefere abrir mão de qualquer habilidade técnica que seja, assim, super outstanding nessa pessoa, que se destaca, assim, o melhor skill que ela tem. A gente abre mão disso se ela não for uma pessoa bacana, se ela não for people first, se ela não tiver o enjoy the ride. E acaba acontecendo o contrário também. Já tivemos exemplos também em processo seletivo nosso de tecnologia, de candidatos que não passaram na barra de sênior, só que a gente gostou tanto que todo mundo falou que, nossa, gostaria muito de trabalhar com essa pessoa, então a gente converteu a vaga de sênior para pleno para conseguir trazer a pessoa. Então, quão importante que é isso? Boa. Essa pergunta, foge um pouco, né? É contrária, né? A gente está acostumado a falar o que fazer, mas é bom também a gente trazer um pouco do que não fazer, por exemplo, porque as pessoas que estão ali, principalmente o nosso público, que no começo de carreira tem muito essas dúvidas. Então, acho que legal dar algumas ideias. Para a gente ir encerrando, eu queria, assim, na verdade, a gente, durante todo o episódio, a gente falou bastante, deu várias dicas já, mas a gente gosta de condensar aqui, né, compilar aqui no final, 2 dicas que, como a gente brinca, não vai mudar, transformar a vida das pessoas, porque imagina se em 2 dicas a gente conseguisse fazer isso, hein, gente? Não precisava de tantas coisas que a gente anda desenvolvendo, não precisava de tanto de capacitação, não precisava de tanto episódio assim. Então, a gente entende que não são duas dicas que vão transformar a carreira dos profissionais, mas a gente queria que vocês trouxessem 2 dicas que podem ajudar as pessoas que estão se preparando para começar a carreira na área de desenvolvimento. Nossa, a nossa vontade de ajudar e compartilhar com as pessoas que estão iniciando na carreira é tão grande que eu vou pedir aqui para quebrar o protocolo e eu falar 2 dicas, mais, né, dessa parte do trabalho que a gente faz voltado para People, e o Gasparini dá mais 2 voltado para Tech. Pode ser, Karina? Uou, sensacional, amo. Pode ser sim, claro, com certeza. Show. Então, 2 dicas aí para a galera mandar super bem. Primeiro, estude bastante sobre a empresa, pesquise. A Lari já tinha falado sobre isso, mas reserva 30 minutinhos antes ali da entrevista, ou antes de se aplicar mesmo no processo, o que é a empresa, o que ela faz, né? A Pipefy, por exemplo, ela tem um produto, então vai lá, pesquisa sobre o produto, você consegue fazer um cadastro, experimentar como é que funciona um pouco do produto. Então, estude, leia sobre a Pipefy, quanto tempo ela está no mercado, em que momento que a empresa está, você já vai um pouco mais preparado ali, e isso te dá até uma segurança na fala e te ajuda a ir melhor durante o papo, durante a conversa. E a segunda dica é pergunte, traga toda a sua curiosidade. Eu gosto muito de uma frase que diz, o óbvio não existe, então pergunte. Se está na dúvida,
pode perguntar, não tenha medo, nem eu nem a Lari vamos fazer cara feia, muito pelo contrário, a gente gosta muito, a gente brinca, a gente gosta quando a pessoa nos entrevista também. A gente está aqui para responder todas as questões. Então, essas duas coisas, estude bastante, pesquise, se interesse e faça perguntas. Da parte assim de tech, assim, o que eu posso recomendar bastante. Eu falei duas aí na de System Design, que isso daí é bom para você passar na entrevista e é bom também para o resto da sua vida na carreira, que é faça o simples. Na hora de resolver um problema, comece fazendo o simples, resolva o caso simples de tudo. E a segunda, pergunte, faça perguntas do problema, faça perguntas dos requisitos que são colocados em você. Antes de começar a resolver algum problema, tenha certeza que você entenda do que realmente o que precisa ser resolvido. E uma outra dica extra aí, aprenda a testar seu código. Isso é importante também. Não é só codar, não é só criar código novo, não. Aprenda também como refatorar código atual, porque o que mais você vai fazer vai pegar código dos outros e aprender a testar as próprias coisas que você está fazendo. Isso é legal. Anderson. Gente, acho que eu vou abusar. Bora, aproveita. Jogando na fogueira. Não tenha medo algum de dividir as suas vulnerabilidades, tá? Não existe super candidato perfeito, sem defeito nenhum. Inclusive, a gente tem muita consciência aqui dentro que quando a gente decide mandar uma offer para alguém, é uma aposta, né? E escolhas representam riscos também. Então, assim, se mostre vulnerável também. É humano ter gaps e struggles com algumas coisas, assim, sabe? Ninguém vai te engolir no processo seletivo se você chegar e falar, eu não conheço isso, eu não sei fazer isso, sabe? Isso, na verdade, faz você ganhar pontos com a gente, né? Poxa, a pessoa chegou aqui, foi humilde o suficiente para dividir vulnerabilidades no processo seletivo. E isso faz muito parte da nossa cultura. Então, não tenha medo de se mostrar vulnerável também. Olha, sensacional. Pedi 2 dicas, veio um combo gigantesco, com dicas bônus. Adorei, Anderson. O que você achou de tudo isso de dica? Fantástico, né? E eu acho que muitas delas se aplicam não só para o próprio processo de seleção, vocês trouxeram bastante esse contexto. O Felipe, ele trouxe isso também e se aplica na carreira como um todo. Eu acho que a gente poder levar isso, a carreira de desenvolvimento não é uma carreira fácil, mas é uma carreira com potencial fantástico, poder que essas pessoas têm em mãos, transformar linhas de código em produtos que se resolvem problemas das empresas, como a Pipefy faz. Então é muito legal ver que tudo isso pode acontecer e acho que as pessoas conseguem aplicar essas dicas, com certeza, no processo seletivo e no próprio desenvolvimento da carreira. Bom, acho que era isso mesmo que a gente queria trazer aqui. Com profissionais de diferentes áreas, a gente consegue pegar um pouquinho de cada etapa, vamos dizer ali, desde a entrada quanto do dia a dia ali da profissão. Então, queria agradecer demais a presença de vocês, o tempo de vocês, e vir aqui compartilhar, contar um pouquinho sobre como funciona aí o dia a dia da carreira e da empresa de vocês. Muito obrigada pela participação, Larissa. Imagina, eu que agradeço, é um prazer. Adorei. Inclusive, podem convidar mais vezes que eu vou topar, tá bom? Gosto quando o convidado gosta da participação e pede para voltar. Eu já vou anotando aqui, ó. Priscila, muito obrigada por estar aqui com a gente. Gente, foi uma delícia, foi um super prazer. Contem comigo também, tô aí sempre disponível. Adorei. Foi a estreia em podcast, foi muito massa. Ai, muito bom. Gasparini, muito obrigada também. Eu que queria agradecer aqui, gostei muito da oportunidade. E se precisar de novo, estamos aqui. É ótimo, já anotei, hein? Todos eles falaram que gostaram muito, vocês ouviram aí, né? Eu não falei lá no comecinho, a gente tá gravando cada um aí de uma cidade, de um lugar diferente, mas que bom, deu tudo certo, acho que foi super legal. Eu acho, né? Depois a gente escuta do pessoal que ouviu, os feedbacks também, se acharam legal. E aí, se vocês gostaram, nossos ouvintes aí e nossas ouvintes, compartilhem, mandem aí para os amigos, para os colegas, para todo mundo que também está nessa fase de buscar a primeira oportunidade, principalmente. Nos sigam nas redes sociais, @newtab.academy. Querem deixar algum último recado aí? Querem fazer algum último convite para o pessoal que está ouvindo? Acho que vale a pena convidar o pessoal para dar uma olhadinha na nossa página de carreiras, porque, poxa, a gente está contratando, né? Então, pipefy.com/pt-br/carreiras. Tem muitos job openings lá, então tem desde engenharia até design, sales, enfim, tem um mundo de oportunidades lá.
Então, obviamente que o público aqui é mais voltado para desenvolvimento, mas sempre tem o amigo do amiguinho, então não custa nada, pode ir lá. Ou qualquer outro tipo de informação, curiosidade, tem uma olhadinha lá no LinkedIn, no nosso próprio site, Pipefy Brasil. Sempre vocês vão colocar lá no Google, vai aparecer tudo que tem de mais novo sobre a Pipefy oficial. Sensacional, muito obrigada pela presença de todos vocês, por vocês aí do outro lado nos ouvindo, e a gente se encontra aí no próximo episódio sobre educação, mercado de trabalho e empregabilidade em carreiras digitais. Até mais, pessoal!